Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado. O sábado do Vascaíno, é claro, né, que não está sendo legal, esse início de feriadão do Vascaíno não está sendo legal depois da partida de ontem. Além da gente ter que aturar um time que não corresponde o tamanho da instituição, o tamanho do Vasco, a gente ainda tem que aguentar as covardias, né, feitas aí pela arbitragem do futebol brasileiro. Ontem, mais uma vez, o Vasco foi prejudicado e a gente vai falar sobre isso. Já deixo claro aqui da mesma forma que eu deixei claro no pós-jogo. Nada justifica a palhaçada que o VAR fez, mais uma falha do VAR contra o Vasco, mais um erro do VAR contra o Vasco, não pode esconder todas as falhas desse time do Vasco. O Vasco tinha a obrigação de vencer o Brasil de Pelotas, que é o 19º da Série B do Campeonato Brasileiro, com VAR, sem VAR, com gol anulado, sem gol anulado, não tem desculpa. O Vasco tinha que vencer esse jogo. Dito isso, fomos prejudicados. Roubaram o Vasco ontem. O Vasco ontem foi roubado em São Januário. Essa é a palavra no português claro. Enfim, vamos falar disso aqui. O Vasco prometeu recorrer, né, na CBF fazer reclamações. Provavelmente não vai dar em nada, mas vamos comentar aqui sobre as atitudes que o Vasco deve tomar em relação ao jogo de ontem, beleza? Depois da vinheta a gente começa, deixa o like aí para ajudar aqui no vídeo, eu sei que você tá pé da vida, mas se você gosta do meu trabalho, deixa o like aí que é importante e a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando aqui mais um vídeo e cara, é inacreditável o tanto de erro individual que comete esse time do Vasco, né? Assim, se a gente for pegar aqui nessa sequência ruim que o Vasco tá, nos últimos 5 jogos o Vasco só venceu um, né? Só venceu a Ponte Preta. 3 jogos foram definidos ali por conta de erros individuais. Então a pontuação do Vasco poderia ser muito maior se não fosse os erros individuais, cara. É complicado, é muita gente ruim num time só. É complicado, então o cara uma hora vai falhar, não tem jeito. Ó, puxando aqui de cabeça, partida contra o Londrina. O Vasco vencia o jogo com tranquilidade, 1-0. Não estava fazendo um baita de um jogo, mas o Londrina também não dava susto nenhum no Vasco. O Vasco estava ali vencendo 1-0 tranquilo, até que o Lucão entrega o primeiro gol, né, espalmando para frente ali, dando aquela bobeira, e o Ricardo Graça entrega o segundo gol. E aí o Vasco perde um jogo que já estava ganho. O jogo contra o Remo, o Vasco poderia ter saído com um resultado diferente lá contra o Remo. As falhas individuais também. Vanderlei expulso de uma forma infantil, o Hernando falhando em todo o cruzamento na área, enfim, falhas individuais que custaram de novo um resultado do Vasco. E na partida de ontem, cara, inacreditável ontem as falhas individuais do time do Vasco. Primeiro o Germancano, que no momento crucial perdeu o pênalti, né, que colocaria 1-0 no placar. E ali o Vasco muito provavelmente ia conseguir segurar esse resultado, porque o Brasil de Pelotas não chegava, não dava um chute a gol. O jogo do Brasil era ficar ali os 11 atrás da linha do meio campo se defendendo. Então se o Vasco fizesse um gol ali, ia com certeza, se o Vasco abre 1-0, mata o jogo. Mas além do Cano perder o pênalti, ainda teve a situação constrangedora, que eu não consigo entender até agora, que o Vanderlei fez. O Vanderlei deu o gol pro Brasil de Pelotas, porque o Brasil de Pelotas não chegava, não chutava, não criava. O Vanderlei resolveu dar o gol pro Brasil de Pelotas. Uma bola que estava com ele, completamente dominada. Ele tinha 2 opções de passe, tinha o Castanho e eu acho que tinha o Miranda também para ele tocar a bola. O Castanho e o Miranda estavam desmarcados, não tinha ninguém pressionando o Vanderlei. Não tem explicação o que o Vanderlei fez. Foi difícil dormir hoje pensando nesse lance do Vanderlei, cara. Tanto que esse vídeo está saindo até mais tarde, né? Geralmente eu posto o vídeo na parte da manhã, esse aqui está saindo na hora do almoço. Porque eu fiquei remoendo esse lance do Vanderlei. Inacreditável o que ele fez. Ele conseguiu dar a bola no pé do cara do Brasil de Pelotas. É muita incompetência, cara. É muita incompetência. Ele teve que fazer um esforço gigantesco para fazer aquela cagada ali. Enfim, complicado, né? Complicado. Dito aqui as falhas individuais, né? Se não fosse as falhas individuais, acredito que o Vasco teria vencido essa partida, mas teve também a situação do VAR, né? E aí, meu amigo, falar o quê, né? É lamentável, mais uma vez o VAR não funcionou em um jogo do Vasco, e mais uma vez o Vasco foi prejudicado. A CBF, ainda durante a transmissão, né, confirmou ao Premier que não foi possível traçar as linhas no gol do Daniel Amorim. E bom, sinceramente, não precisa nem de linha para ver que o Daniel Amorim estava em posição legal, né? O jogador vem de trás da jogada, então inacreditável. Não sei por que o Bandeira levanta a bandeira também. Um lance que claramente o jogador estava em posição legal. Não sei porque não pode traçar a linha, beleza, mas vai na lógica, né? Você tá vendo, a imagem está te mostrando ali que ó, o cara tá atrás, mas
seguiram a decisão de campo, né? Então a CBF admitiu esse erro, né? Admitiu a falha do VAR, que não foi possível traçar as linhas, e em entrevista também, em um comunicado, na verdade, ao All Sport, a CBF explicou que há menos câmeras disponíveis na Série B e nenhuma foi capaz de contestar de forma clara a decisão de campo. Por isso foi prevalecida a decisão de campo, que foi a anulação do gol do Vasco. Uma palhaçada, né? Uma palhaçada. O gol anulado ontem foi uma palhaçada. Inacreditável. E mais uma vez, em um jogo do Vasco, o VAR simplesmente não funciona. E vai ficar por isso mesmo, né? O Lisca, inclusive, falou sobre isso, né? Lembrou a partida contra o Internacional do ano passado. Ele não era nem técnico do Vasco na época, mas foi um lance que repercutiu o Brasil inteiro. Lembrou sobre esse lance e classificou esse gol mal anulado do Vasco como um erro gritante da arbitragem. O outro gol, desculpa, né? Aí você falou, a arbitragem vai ficar para depois, fica em segundo plano. Não, gente, desculpa, mas o gol anulado é lamentável o que aconteceu hoje aqui em São Januário, dentro de São Januário, com VAR e tudo, com bandeira, juiz, VAR em cima, comunicação. Não tem como dar aquele impedimento ali, acabei de ver o lance ali dentro. Não tem como dar aquele impedimento. O Daniel vem de trás depois do chute do Andrei. Está bem claro, tem 2 zagueiros dando condição. O zagueiro mais aqui pelo lado direito, né? Então, além de a gente errar individualmente, estão errando demais contra nós, né? A arbitragem errou no jogo do São Paulo, errou hoje de novo, errou no ano passado no jogo capital do Vasco aqui contra o Internacional. Também não teve as linhas traçadas, né? E agora? Então, mas aí vocês vão dizer, a arbitragem vai ficar polêmica. Mas hoje o jogo foi decidido pelo erro da arbitragem, né? Foi decidido pelo erro, um impedimento ridículo que foi marcado. Eu acho que o Bandeira foi no protocolo, esperando as linhas, mas aí eu acho que tem que rever esse protocolo, porque o Bandeira levanta, vamos olhar o lance. Não, mas não tem como olhar. E aí prevalece a situação de campo, totalmente equivocada, eu não sei o nome do Bandeira lá, mas pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada de novo, eu já cansei disso, eu fui prejudicado o tempo inteiro aqui no Vasco, já foi contra o Macaé, já foi várias contra o Vasco, já foi aqui contra o Londrina, né? Já foi o tempo inteiro, né? Então, é difícil, cara, é difícil, mas temos que manter a cabeça no lugar e temos que trabalhar já as soluções para segunda-feira. É muita conversa, né? Não vamos poder treinar muito e ser bem assertivo e errar. Não, erro zero, né, nos próximos jogos, porque nós estamos no estado de emergência e os erros nos atrapalham demais na busca dos resultados. Tá aí o desabafo do Lisca, e continuando aqui nesse assunto arbitragem, o Alexandre Pássaro também participou da coletiva ontem, logo após o jogo, e prometeu que na segunda-feira o Vasco vai enviar representantes na CBF para contestar, para ouvir ali os áudios, né, a comunicação entre a arbitragem e a cabine do VAR, enfim, o Vasco vai tentar aí recorrer de alguma forma na CBF, não em relação a anular jogos, já foi, isso não tem como, esse empate é isso aí mesmo, vão ter que correr atrás do prejuízo nas próximas rodadas, mas, segundo Alexandre Pássaro, o Vasco vai na CBF na segunda-feira para contestar essa decisão. Então vem aqui hoje, não para discutir questão de arbitragem, se a central do apito falou que foi ou não foi pênalti, porque a gente já falou disso, inclusive, a gente não, ou se foi impedimento, né? A gente não precisa de um especialista de arbitragem que eventualmente hoje esteja na televisão para falar que o lance foi legal, para falar que o pênalti não foi. Isso é tão claro para qualquer um que acompanha o futebol, qualquer um, que a gente não precisa ficar falando que o terceiro falou. Então isso é básico e de novo aconteceu aqui, né? Então eu quero lembrar só algumas coisas e pontuar algumas coisas. A primeira de todas, né, é que na segunda-feira representantes do Vasco irão à CBF para sentar com a comissão de arbitragem, escutar os áudios, né? E, a partir disso, entender o que a gente pode fazer depois, porque, de novo, aconteceu uma coisa aqui. De novo, eu tenho que escolher muito bem as palavras. Vou ser julgado na quarta-feira no STJD. Eu tenho que escolher muito bem as palavras aqui, porque os únicos punidos são os torcedores, é quem assiste o espetáculo, somos nós, e eles continuam, de vento em polpa, ganhando andar do lado da CBF, centro de tecnologia. Antes eram 4 remunerados por jogo, agora são 10 remunerados por jogo. Então, eles continuam fazendo esse tipo de coisa. Mas o que eu queria dizer é que, vamos ver, né? Agora tem uma coisa para a gente lembrar, né? Vamos ver se vai ser alguém da comissão de arbitragem disponível na segunda-feira, emenda de feriado, para resolver o problema do futebol brasileiro. Eu acho que não. Eu acho que eles devem estar com um feriado estendido aí e não vão poder atender a gente, até porque a agenda do presidente da comissão de arbitragem ela é invisível.
e muito ocupada, porque ninguém consegue falar com ele, ninguém consegue marcar reunião. Eu e o presidente Salgado não poderemos estar nessa reunião de segunda-feira, porque a gente vai estar no jogo do Avaí em Florianópolis, mas a gente tem o Osório, nosso vice-presidente, o Luiz Melo, nosso CEO, outros vice-presidentes, que com certeza poderão falar com a CBF e entender tudo o que está acontecendo. Bom, antes de continuar aqui com as falas do Alexandre Pássaro, a gente vai falar também sobre o erro de protocolo ali da arbitragem, no jogo contra o Inter foi um tipo de protocolo, no jogo de ontem foi outro protocolo, então que no jogo de ontem não seguiram, né, o protocolo do VAR na partida, na anulação do gol, em ter que avisar os capitães que não está funcionando, mas enfim, é importante frisar aqui que esse questionamento, essa indignação, essa revolta do Alexandre Pássaro em relação à arbitragem me representa, eu me sinto representado com ele falando da arbitragem, reclamando, enfim, correndo ali, querendo ou não, é o único que fala alguma coisa, mas é importante lembrar também ao Alexandre Pássaro que a gente só está nesse desespero na Série B, em 9º colocado agora, longe do G4, por conta da incompetência do trabalho dele em montar um time de futebol. Então, ele está certíssimo em reclamar da arbitragem, tem mesmo que reclamar, tem que correr atrás, tem que ir na CBF, mas ele tinha que fazer também melhor o seu trabalho à frente do departamento de futebol, porque o trabalho é fraquíssimo, ele não consegue montar um time que brigue pelo acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, um dos grandes responsáveis por esse sofrimento todo, né, por essa posição do Vasco na tabela, por esse desespero que a gente está nessa reta final aí de Série B. Já não dá para classificar ainda com reta final, né, mas já estamos aí mais da metade, já passamos do primeiro turno. Um dos grandes responsáveis por esse desespero é Alexandre Pássaro, que montou esse time aí muito mal, né, um time muito mal montado para disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos seguir aqui com ele falando sobre o protocolo usado na partida de ontem. O segundo ponto é que eles erram tecnicamente e eles erram formalmente na questão da análise e da aplicação do protocolo. Por quê? Porque vocês vão lembrar bem daquele jogo do Inter, existia ali uma desculpa, que depois a gente viu as linhas, né? A linha foi traçada, ela só não foi até a lateral. Existia ali, né, naquele jogo fatídico, e a gente acabou sendo rebaixado por saldo de gols, naquele jogo existia o problema do sol. E hoje, aparentemente, a não ser que só o pessoal da arbitragem tenha visto, não tinha sol em São Januário, né? A não ser que a gente tenha invertido o dia ou qualquer coisa do tipo, qual será a desculpa deles agora? E mais do que isso, diz o protocolo que a partir do momento em que o VAR não está pegando em qualquer uma das suas funções, os árbitros e os capitães de cada equipe precisam ser avisados de que o VAR não está pegando. Como foi, se eu não me engano, Marcelo de Lima Henrique apitando Atlético Goianiense e Santos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele chama os dois capitães, antes até do jogo, né, porque antes ele estava escondendo. No nosso jogo contra o Internacional, que ficou claro que o VAR não pegava em todos os jogos. E aí, quando ficou claro, eles justificaram com esse jogo Atlético Goianiense e Santos, que também é possível, tem jogos que não pega. Então, neste jogo de hoje, não foi avisada para ninguém. Por quê? Porque o Bandeira, o auxiliar, ele nem viu o lance, ele simplesmente levantou a bandeira. Pegue a imagem do Bandeira, eu estava olhando de perto. A hora que a bola entra, na dúvida ele levanta. Vamos ver o que foi. E o árbitro fica de 2 a 3 minutos esperando e fazendo o sinal, que é o ajustado, né, a nova modalidade. Hoje falam muito mais ajustado do que gol, do que jogada bonita, do que time que joga bem ou time que joga mal. O que analisa é ajustado, lance ajustado. Então, esse lance ajustado, se o juiz estava fazendo, que estava traçando a linha, é porque ele não sabia que a linha não estava pegando. Então, aí teve um seríssimo erro, novamente, além do erro da aplicação do VAR, existiu um seríssimo erro de protocolo, né? E é isso que, com certeza, os representantes, ou se a gente tiver, se eles só tiverem disponíveis na quarta-feira, depois do feriadão, a gente vai estar lá também para checar isso com eles. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!